a 27. A astúcia dos gibeonitas. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas, nas campinas, e em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeão ouviram que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Diga para o seu irmão, usaram de astúcia. E foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Vamos falar, fazei aliança conosco. Vamos dizer, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos alianças com vocês? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, a Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossas vestes, nossas sandálias já envelheceram, por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Diga para o seu irmão, não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida. Os oficiais da congregação prestaram-lhe juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram às suas cidades, Gibeão, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Eu preciso contar um pouquinho dessa história para a gente entender o que eu vou falar aqui nessa noite. A palavra nessa noite é alianças perigosas. Alianças perigosas. Quando Israel entrou na terra de Canaã, Israel entrou como conquistador. Ali haviam muitos povos, os heveus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, e haviam muitos eus, que eram os donos daquela terra. Deus havia dado aquela terra para Israel. Israel entrou. E a palavra de Deus para Israel foi o seguinte: vocês não vão fazer aliança com esse povo, mas vocês vão expulsá-los da terra, exterminá-los. A terra é de vocês. Essa foi a ordem de Deus, que eles deveriam entrar naquela terra e possuir a terra. A Bíblia diz que eles foram entrando e conquistando, mas eles não obedeceram a Deus. Então o que eles fizeram? Eles permitiram que os heteus, os heveus, os jebuseus, os amorreus, todos eles habitassem com eles e começaram a fazer alianças de paz com eles. Então viviam no meio de um povo que era para ter sido expulso daquela terra, e eles começaram a conviver ali. Deus também havia dito que era para eles não se casarem com as mulheres daqueles povos. Deus diz que não era para as mulheres casarem, ou os homens casarem, e não eram para ter filhos, porque aquilo seria laço para Israel. Então, eles desobedeceram. E
E ao desobedecer, eles começaram a ter os inimigos. E esses inimigos foram se fortalecendo para expulsá-los da terra. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Heteus, Jebuseus, Heveus, Amorreus, fariseus, já vai lá na época de Jesus, também é Eus. Tudo isso daí significam os inimigos da alma. Diga para o seu irmão, os inimigos da alma. Veja só que esses nomes de tribos significa tudo Eus e Eus. Quem é o seu maior inimigo? Quem é o seu maior inimigo? Às vezes você vai achar que é o diabo. Querido, diabo você tira de letra. O maior problema é lutar contra você mesmo. Contra as suas inclinações, contra as suas vontades, contra os seus desejos. Sabe por quê? Porque o diabo a gente diz assim, sai em nome de Jesus, ele vai embora. Mas o pecado, você diz assim, pecado, sai daqui, pecado. E o pecado está na carne. O pecado está no gosto, no desejo, na vontade. O pecado está na alma. Somos voltados para o pecado. Quando Deus diz, expulse os eus, o pecado de dentro, eles não fizeram, eles fizeram aliança com o pecado. E Deus diz que isso iria se tornar em laços de morte para o povo. Quando nós olhamos para Juízes e vamos estudar Juízes, nós vamos ver que a terra não tinha, Israel não tinha rei. Então, depois que Josué morreu, capítulo 24, 15, Josué vai dizer assim, olha, eu não sei quem que vocês vão seguir, quem que vocês vão servir, mas uma coisa eu vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué serviu ao Senhor, a casa de Josué serviu ao Senhor, mas a nação fez aliança com os hebeus, heteus, amorreus, fez aliança com o pecado. E o que aconteceu? Esses povos começaram a crescer. E de repente, agora, Israel começou a se tornar escravo, cativo, da terra, dentro da terra, que era para ser a terra que mana leite e mel, dentro do lugar de liberdade, eles estavam no lugar de escravidão. Aqueles que eram para eles mandarem para fora, agora conviviam com eles e se tornaram senhores deles. E aí nós estudamos a história de Juízes. Deus levanta o juiz levanta o povo de Israel, vence uma batalha. Daí o povo vai crescendo outra vez, e aí o que acontece? Só fazer um parênteses aqui, para aqueles que leem jornal, assistem noticiário, e não assistem nem o da Atena, e nem aqueles programas de morte que tem toda tarde. Gente, só que lá é só sangue, só perca de tempo, que lá é só para deixar a gente com náusea. Mas quem assiste o jornal e quer se inteirar a respeito do que está acontecendo? Irmãos, o prefeito de Londres é muçulmano. O prefeito de Londres é muçulmano. Ele proibiu o uso das Bíblias dentro das escolas em Londres. Irmãos, o que mais cresce hoje é o islamismo. Em São Paulo se constrói por mês uma mesquita. Nós estamos começando a viver a história de Juízes. Os inimigos crescendo, os ateus crescendo e o povo de Deus sendo acuado. O cristianismo sendo acuado. Irmãos, na Europa hoje, quando abriu todas as fronteiras e tem, o que a gente vê, é que o crescimento do islamismo é muito grande. E o crescimento do islamismo traz a crença de um Deus que não é Deus.
de um profeta que não é profeta, de um salvador que não é salvador. E aí nós vemos isso acontecendo. Só esse parênteses que eu queria que você entendesse como está a nossa conjuntura hoje no mundo. Agora, a palavra que eu estou lendo, ela está ainda acontecendo na época de Josué. Então, aquele povo está ali. E esse povo ficou com medo de ser expulso, porque viu o que Israel tinha destruído Jericó, Israel tinha destruído Ai, as duas grandes cidades, que era a cidade de Canaã, da terra de Canaã. E eles ficaram com medo, então eles ficaram com medo e falaram assim: olha, vamos fazer uma coisa? Vamos nos vestir de pano de saco, de cinza, vamos pegar o vinho velho, o pão bolorento, e vamos chegar lá, e vamos chegar e dizer assim: olha, nós viemos aqui, somos do teu povo, somos o mesmo povo, faça uma aliança com a gente. Nós estávamos longe, faz uma aliança com a gente. E a palavra de Deus diz que eles começaram a encher o ego de Josué. Josué, você venceu isso, venceu aquilo outro. E a palavra de Deus diz que os moradores, os israelitas, desconfiaram daqueles homens. Mas então eles deixaram de conversar com os homens, conversaram com Josué. E eles Josué fez o povo, os sacerdotes, fazerem uma aliança com aqueles homens. Diga para o seu irmão assim: aliança não pode ser quebrada. Diga para o seu irmão: toda aliança, ela tem repercussão na vida física e na vida espiritual. Eu queria dizer para você algo muito importante aqui nessa noite, para que a gente pare de brincar de crente e comece a levar Deus a sério. Irmãos, eu estou assustado. Eu estou muito assustado com o povo evangélico hoje, com o cristianismo. Irmãos, nós estamos, parece que com Deus não toma lá da cá. Eu dou para Deus me dar. Eu quero de Deus, se Deus não me der, eu não dou. Mas se Deus me der, eu dou. A gente está vivendo hoje uma religiosidade como a religiosidade dos fariseus. E a gente precisa atentar para aquilo que eu vou dizer aqui nessa noite. Preste atenção. O diabo, ele é mais perigoso em sua astúcia do que em sua fúria. Mas nós achamos que Satanás é muito mais temível na fúria dele. Irmãos, não. A palavra de Deus diz que ele já foi derrotado. Aleluia! Ele já está derrotado. A cabeça da serpente já foi pisada. Mas, irmãos, Satanás é mais perigoso em suas ciladas do que na sua força. Satanás é mais perigoso quando trabalha na surdina do que quando nos enfrenta cara a cara. E nós precisamos tomar cuidado, é isso que a palavra de Deus aqui vai nos chamar a atenção. O texto nos fala de uma estratégia astuciosa que levou Israel a tomar uma decisão precipitada. O inimigo havia se disfarçado para fazer uma aliança que Deus não queria que fosse feita. E é sobre isso que eu quero fazê-los pensar. Eu não vou ficar muito tempo nisso, mas eu quero fazê-los pensar nessa noite. Primeiro, a proposta de uma aliança proibida. Irmãos, como temos gosto por aquilo que é proibido? Como temos desejo por aquilo que é pecado? Como o nosso coração se encharca
com a podridão do mundo tão facilmente. Como o nosso coração, irmãos, deseja tanto do mundo e pouco de Deus. Os gibeonitas propuseram a Josué uma aliança que era urgente. Faça conosco uma aliança. Os gibeonitas não eram aliados, não era povo de Israel. Os gibeonitas, eles eram inimigos. A ordem de Deus foi bem clara. Olha o que está escrito em Êxodo 34, 12. Olha o que Deus fala para ele: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Cilada. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Irmãos, a palavra de Deus diz que não era para ter casamento misto, relacionamento misto. Olha o que diz esse texto da palavra, 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 6, eu quero ler aqui, 1 Reis 11, de 1 a 6. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. As nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. Doutra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom. Irmãos, Milcom é o Deus, é o mesmo Deus, cabeça não está boa, Moloque, era o mesmo Deus, onde os filhos foram oferecidos vivos, eram oferecidos vivos em sacrifício. Olha lá, Salomão serviu a esse Deus, abominação dos amonitas, assim, porque era descendente de Amon, assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como fizera Davi seu pai. Irmãos, é por isso que a Bíblia diz assim: aquele que está em pé, o que a Bíblia diz? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não vá dizer que você não vai cair, não vai dizer que você não vai perverter o seu coração. Irmãos, Deus chegou para Salomão e disse para Salomão: Salomão, pede-me o que você quiser. A Bíblia diz que ele fez uma escolha correta, e Deus o abençoou, ele deu tudo o que ele precisava, e no final da sua vida, o seu coração é pervertido. Por que o seu coração é pervertido? Foi pervertido por causa das alianças que ele foi fazendo na sua vida. As alianças têm implicações sérias para a vida na terra, e têm implicações sérias para a vida espiritual. A gente olha, a gente não gosta de ler esse texto, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Deus não tem vergonha de expor o pecado. Sabe por que Deus expõe o pecado de Salomão? Para que você não cometa os mesmos pecados de Salomão. É melhor aprender com os erros dos outros do que aprender com os nossos próprios erros.
Salomão foi o exemplo dessa maior desobediência. Olha o que diz também a palavra de Deus para você hoje, eu quero chamar a sua atenção. 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? O que Deus está dizendo aqui é que toda escolha que a gente faz é uma aliança. Eu queria falar aqui com os jovens. Nós temos uma igreja abençoada com muitos jovens. Eu vejo gente, e eu posso dizer isso, eu quero falar isso com amor e com carinho. Jovens, vocês têm uma oportunidade de escolher seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. E vocês devem fazer isso muito bem. Porque se vocês não fizerem isso muito bem, é uma aliança que você vai ter para o resto da sua vida, quer você queira ou quer você não. Eu fico vendo alguns que continuam teimando e cometendo os mesmos erros. Larga o namorado aqui, vai lá, pega outro lá. Aí acha que Deus é obrigado a converter o coração. Queridos, quem tem que abrir o coração é a pessoa. E Deus não arromba o coração de ninguém. E depois, quando a pessoa não se converte, o crente fica bravinho com Deus. Oh Deus, eu levava ele para a igreja. Irmãos, estar na igreja não é sinônimo de ser convertido. Eu quero deixar isso bem claro para você. Estar na igreja não é sinônimo de ser convertido. E Satanás, ele está de todas as formas buscando com astucidade fazer, sabe o quê? Enganar. Então, querido, escolha bem com quem você vai casar. Faça uma boa escolha com quem você está escolhendo, você vai casar. E eu posso dizer para você que existem duas situações de casamento mistos. Primeiro, um casamento misto é um casamento de um crente e um incrédulo, ou de uma crente e um incrédulo, mas casamento misto também pode ser de dois crentes com propósitos diferentes. Ela quer uma coisa, ele quer outra. Ele quer uma coisa, ela quer outra. Por isso que Deus dá a sabedoria e o discernimento, e Ele diz assim, se alguém necessita de sabedoria, Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, se Ele há concedido. Peça sabedoria ao Senhor para fazer a escolha. Irmãos, o casamento misto oferece 3 possibilidades. Primeiro, a conversão do cônjuge incrédulo. 75% não se convertem. Segundo, o esfriamento espiritual do cônjuge crente. Eu já vi mocinhas aqui na igreja, que nem estão mais aqui na igreja, mas tinha um namorado lá fora, ativa no ministério 100%, nem na igreja está mais, sabe por quê? Esfria. Vamos dizer algo assim, diga, a tendência não é o crente ganhar o incrédulo, mas o incrédulo destruir o crente. Isso é a tendência, queridos. É isso que o diabo faz, ele é astucioso. Vamos entender como o fogo e o gelo. O gelo vai manter o fogo? Não. O fogo vai derreter o gelo. Então, queridos, nós estamos numa luta muito grande hoje, nós precisamos entender o que é aliança. Eu quero adiantar aqui, porque olha o que Deus diz sobre o que a aliança errada faz. A aliança induz à apostasia e ao ecumenismo. Deuteronômio 7,3 diz assim, fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses.
Toda aliança errada faz isso. As alianças com os povos vizinhos levou Israel muitas vezes a servir outros deuses. O ecumenismo, irmãos, é hoje um dos perigos mais graves para o cristianismo. Porque no ecumenismo a gente não sabe quem é crente, quem não é, quem é filho de Deus, quem não é. Não é assim que as pessoas dizem? Continuam servindo os ídolos e dizem assim: nós somos irmãos, nós servimos o mesmo Deus. Eu digo assim: eu não sirvo o mesmo Deus que você não. Eu não me dobro diante de ídolo nenhum. Ah, mas nós já estamos começando a crer que nós servimos o mesmo Deus. Foi dessa forma sutil que entra o ecumenismo. Irmãos, olha o que diz Deuteronômio 7,4: a ira do Senhor se acenderia contra eles. Tudo isso aconteceria com eles. Vamos ver quais são as estratégias de Satanás para fazer as alianças conosco. E Satanás quer fazer aliança, como os gibeonitas fizeram com o povo de Israel. Primeiro, sabe o que Satanás usa? Fingimento. Usaram de uma estratégia, fingiram. Sabe o que Satanás faz? Usa mentira. Sabe o que Satanás faz? Usa sedução, usa pressão. Sabe o que Satanás faz? Usa esperteza. Ele usa o fingimento, a mentira, a sedução, a pressão, a esperteza, tudo para nos destruir. Finge ser uma coisa que não é. Eu já contei aqui para os jovens a história do rapaz que veio para dentro da igreja, e ele diz assim: não, agora eu me converti. E a moça mais bonita da igreja cantava no altar, fiel, consagrada diante do Senhor, e o cara deu em cima dela, faturou o coração dela, porque agora ela viu que ele era um crente, mas ela nunca colocou à prova a fidelidade dele e o compromisso com ele. No dia do casamento dos dois, no dia do casamento, quando acabou de casar, foi para a lua de núpcias, teve a noite de núpcias, ele disse para ela: nunca mais você vai para a igreja. Essa moça está hoje divorciada, tem 2 filhos, casamento destruído, e esse cara tem outras, já tem a 3ª mulher, já passou pela 3ª mulher. Ele destruiu a vida dela. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui. Nós precisamos entender o que Satanás faz. Ele faz isso dentro de casa, nas barganhas, nas coisas, nas alianças. A pressa é um grande perigo quando se trata de fazer uma aliança. Josué caiu nessa cilada. Uma das armas do inimigo é mentira. O diabo enganou Eva. Satanás disfarçou-se de serpente. Irmãos, Satanás, ele tem milênios de esperteza e sedução. Satanás usa de meias respostas. A linguagem de Satanás é piedosa. Precisamos tomar cuidado. Josué deu valor àquilo que aqueles homens disseram, sem consultar a Deus. Aonde foi o erro de Josué? Josué não consultou a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a consultar a Deus. Como é que eu consulto a Deus? Eu consulto a Deus através da palavra dEle. Eu consulto Deus através da oração. Eu consulto Deus através do jejum. Eu consulto Deus através da consagração. Eu consulto Deus através do tempo. Do tempo. Irmãos, quantos casamentos destruídos porque são feitos repentinamente, sem tempo, sem consulta de Deus, já se envolve em sedução, já se envolve em pecado, e quando o pecado entra, ninguém tem mais capacidade de entender e de ver. E aí eu quero dizer uma coisa: se não era, agora vai viver para o resto da vida, porque é assim que Deus diz. Diga assim: Deus respeita a aliança.
E nos ensina, diga aí, nos ensina a não quebrá-la. A não quebrá-la. Tem muita gente usando assim, dizendo assim, eu tomei a decisão errada, eu casei errado. Querido, agora não. Agora o casamento é de Deus, você vai, em nome de Jesus, você vai orar e você vai pagar o seu preço e em nome de Jesus, para valorizar. Eu sei que muitos estão chegando na igreja quebrados, destruídos, e Deus está dando a vocês uma nova oportunidade de construírem uma família, de edificarem uma família no altar do Senhor. Muitos jovens, quando estão interessados em namorar uma moça, se interessam pelas coisas de Deus, frequentam a igreja, até leem a Bíblia, mas depois do casamento, se revelam totalmente desinteressantes ou desinteressados pelas coisas de Deus. Terceiro, o perigo de se fazer uma aliança sem consultar a Deus. Eu quero terminar aqui. A nossa lógica e bom senso leva-nos facilmente para o mau caminho. Nós não sabemos decidir. Esse texto mostra a fraqueza da sabedoria humana. Olha o que diz aí, querido, coloca para mim Provérbios 28, 26, por favor. O que confia, vamos ler juntos, igreja? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Pastor, eu tomei algumas decisões erradas na minha vida. Querido, não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pastor, eu fiz algumas alianças erradas na minha vida. Eu não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para orientá-lo. Eu estou aqui para ensiná-lo que as alianças que você faz, elas têm, Deus respeita. Olha como que Deus respeita, irmãos. Só para a gente entender isso aqui. Quantas sociedades que jamais deveriam ter sido feitas, quantos acordos que jamais deveriam ter sido assinados, quantos namoros que jamais deveriam ter sido começados, quantos casamentos que jamais deveriam ter sido consumados, quantas decisões erradas que tomamos na vida, quantas alianças que fizemos. E muitos hoje buscam a saída do divórcio dizendo, meu casamento acabou, porque não foi Deus quem me uniu. Se você não leva a sério a aliança que você fez, Deus leva, e Deus leva mesmo. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer para você, homem e mulher. Olha, coloque esse texto, Malaquias 2, 13 a 14. Olha o que está escrito aqui, é Deus que está falando. Malaquias 2, 13, 14. Ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, porque Ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais, por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha, diga testemunha, entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedeste deslealmente, sendo ela a tua companheira, diga aí, e a mulher da tua aliança. Está entendendo, queridos? Deus, agora eu vou me divorciar. Deus, agora eu vou largar. Deus, olha o que Deus está dizendo ali, ó. Deus olha e vê a aliança que você fez. Deus respeita, não quebra. E é por isso que a palavra de Deus fala sobre isso. Mas eu quero terminar nessa noite, eu queria terminar um pouquinho mais cedo. Eu quero dizer que Deus não anula isso. O tempo, 2 Samuel, coloca aí, queridos, para terminar. 2 Samuel 21, de 1 a 14, eu não vou ler todo o texto. 400, olha irmãos, 400 anos se passaram, pode subir. 400 anos se passaram. Essa aliança ainda estava de pé, porque Deus respeita a aliança. Haviam se passado 400 anos,
olha o que acontece. Olha o que aconteceu. Olha só. Esta aliança foi feita 400 anos antes dessa história aqui, ó. Nos dias de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Presta atenção, só para a gente terminar aqui. Os gibeonitas entraram em acordo com Israel e com Josué, e fizeram aliança assim, ó: vocês nunca vão nos exterminar. Então Josué disse: nós nunca vamos exterminar vocês. Fizeram aliança, acabou. Aliança é aliança. Passou 400 anos, a terra começou a ter fome. 3 anos seca e muita fome. Davi disse: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então ele colocou os joelhos no chão e foi orar. Quando Davi foi orar, o Espírito Santo falou com ele: Davi, sabe por que está acontecendo isso? Porque Saul matou muitos gibeonitas. A casa sanguinária de Saul matou os gibeonitas e exterminou os gibeonitas. Olha só, pode colocar o verso 2, querido. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. A aliança estava feita, não podia ser quebrada, ainda que tivesse sido feita errada. Ainda que tivesse sido feita errada, Deus, Ele não quebrou a aliança com os gibeonitas. Ele poderia ter dito a Josué: Josué, vai lá, nega tudo, diz que você não fez nada e acaba com eles e bota eles para fora. Deus não disse isso. Agora você fez, agora você vai ter que ir até o fim. E aí, 400 anos depois, vem uma praga. E aí Davi vai consultar o Senhor, e o Senhor fala: olha lá o que está acontecendo. Olha, irmãos, isso aqui é muito sério. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Olha que coisa triste vai acontecer. Pode colocar o texto. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação para que abençoeis a herança do Senhor? Continua o verso. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhe Davi: que quereis que eu vos faça então? Olha só. Responderam ao rei: quanto ao homem que nos consumia e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum em Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Davi saiu procurando na casa de Saul 7 homens e entregou aos gibeonitas. Olha o que aconteceu. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filho de Aias. A pastora Leia pregou sobre esse texto aqui na igreja. Continua, pode passar mais um texto. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortas, no princípio, a cega da cevada. Quando aqueles homens foram mortos, a chuva veio e acabou a fome. Quero dizer algo para você, querido. Existe algo que pode ser a solução para a nossa vida.
Aqui foram sangue de homens, 7 homens. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar. Verteu sangue na cruz do Calvário em nosso lugar. E morreu por você e por mim. O sangue dele é suficiente como provisão, como expiação, como libertação, como cura, como restauração. Foi preciso sangue para trazer de volta a prosperidade sobre a terra de Israel. Deus não anula as alianças que nós fazemos. Deus pode agir com misericórdia na nossa vida. Deus pode derramar misericórdia sobre nós. Irmãos, nós precisamos pensar nos atos que cometemos, nas decisões que fazemos, nas alianças que estabelecemos. Você precisa ter cuidado com as alianças que você faz, com aquilo que você promete. Não entre numa aliança, seja sentimental, seja conjugal, seja comercial, seja profissional, sem antes avaliar profundamente as implicações disso, sem antes consultar ao Senhor. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas de Moabe, e Ló foi habitar dentro das terras de Sodoma e Gomorra. Quando Jesus decidiu ir para a cruz, Pedro disse: Senhor, não faça isso. Sem consultar a Jesus, expôs Jesus numa situação complicada, e Jesus o repreendeu. Gibeão, Sansão. A Bíblia diz que Sansão, o homem mais forte do Velho Testamento, foi vencido por uma mulher, porque fez aliança errada. Josué fez uma aliança. Essa aliança demorou 400 anos. Ela não foi anulada. Ela trouxe uma maldição sobre a terra de Israel. Toda aliança tem repercussão no mundo natural e no mundo espiritual. Queridos, Deus, Ele deseja restabelecer em nós uma aliança. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: este cálice, na hora da ceia, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando nós tomamos da ceia, nós celebramos uma nova aliança. Amados irmãos, um dia nós fizemos aliança com o pecado, um dia nós fizemos aliança com o diabo, um dia nós nos demos no lamaçal do pecado. Mas irmãos, quando nós assumimos diante de Deus uma nova vida, nós temos uma nova aliança, e esta aliança é afirmada e firmada no sangue de Jesus. E sabe o que Ele fez conosco? A palavra de Deus diz que Ele nos fez um povo especial. Êxodo capítulo 19, versículo 5, coloca para mim, querido. Diz assim, 19:5: se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes os meus mandamentos, a minha aliança, então eu sereis a minha propriedade, sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Deus está dizendo que se você fizer uma aliança com Ele, você seria a possessão eterna e peculiar. Ele disse: porque toda a terra é dele. Deus nos fez reino e sacerdotes. A aliança que Deus faz é para nos transformarmos em seu povo, raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Coloca o texto de 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero convidá-lo a ficar de pé. Eu não vou fazer apelo nessa noite. Aliança implica num relacionamento com o Senhor. Mas eu quero perguntar para você, meu querido, como estão as suas alianças com o mundo? Como estão suas alianças com o pecado? Como estão suas alianças com o inimigo? Ele é astucioso, ele quer te destruir, ele quer te arruinar, ele quer perpetuar a maldição sobre a sua casa e família. A aliança implica num relacionamento com o Senhor, com o Senhor. Houve um momento que quando Deus falou com o povo diz assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Tudo que o Senhor falou, faremos. Irmãos, eu estou chamando você hoje a renovar a sua aliança com Deus e a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, por causa das alianças que fiz, porque não consultei o Senhor, porque abandonei o teu nome, porque não tenho te glorificado, não tenho te exaltado, não tenho te honrado. Eu quero convidá-lo a orar nesse momento, querido. Só ore nesse momento agradecendo a Deus pelo culto, pela palavra. Ore agradecendo a Deus pela sua vida. Ore agradecendo a Deus porque você é propriedade do Senhor. Ore agradecendo a Deus porque você tem uma aliança, e essa aliança é no sangue. Tiago. Sei que